Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Nesta sessão do canal, utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já de várias décadas para falar sobre temas que podem cair no Enem, nos vestibulares, sempre então em nível de ensino médio, mas todo mundo que gosta de literatura é muito bem-vindo. Hoje falarei sobre o maior poeta simbolista do Brasil, um dos melhores poetas simbolistas do mundo, na verdade, que foi o Cruz de Souza. Na época de sua vida, ele não foi considerado, muito pelo contrário. Para vocês terem uma ideia, ele morreu na miséria em Minas Gerais. Ele estava se tratando de tuberculose, morreu lá em Minas. O caixão foi trazido de volta para o Rio de Janeiro de trem na parte onde ficavam animais. E o enterro foi pago por amigos, como José do Patrocínio, né? O Cruz de Souza era negro, ele nasceu em Florianópolis. Na época, Florianópolis, quando ele nasceu, chamava-se Desterro. Então, os pais dele foram alforriados, né? Já eram livres quando ele nasceu, mas haviam sido escravizados. O pai era pedreiro, a mãe lavadeira, e ele, Cruz de Souza, a educação dele foi custeada pelo antigo senhor dos pais dele. Então ele teve uma educação esmerada, especialmente em línguas. Ele era muito bom em grego, em várias línguas. Ele chegou a passar no concurso para promotor, mas não pôde ser nomeado por ser negro. Então ele sofreu muito racismo. Isso está presente na poesia dele. Eventualmente ele se mudou para o Rio de Janeiro e durante a sua não muito longa vida ele trabalhou em vários jornais, mas sempre ganhando muito pouco. Então ele e a esposa, né, ele se casou com uma outra negra também, tiveram filhos, 4, 2 morreram. Então foi uma vida muito sofrida, marcada pelo preconceito, pela pobreza econômica, mas com uma produção poética que hoje a gente considera muito importante, tá? Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Parte da poesia do Cruz de Souza, formalmente, tem alguns traços parnasianos ainda. Ele gostava muito de usar sonetos, rimas ricas, né? Mas isso não era toda a poesia dele. Na verdade, as características mais importantes são mesmo aqueles traços que aproximam e que o tornam um poeta simbolista de muita importância, né? Então, a sinestesia, então a aproximação de vários sentidos, né? De vários sensores na sua obra. Uma poesia que estava muito preocupada em se aproximar da música, através do uso das rimas e da métrica, mas também o uso de metáforas, de assonâncias, a repetição de sons vocálicos, aliterações, repetição de sons consonantais, que são características típicas do simbolismo, na verdade, né? Uma predominância por uma linguagem sugestiva, tematicamente, predominância pelo misticismo, era uma poesia pessimista, que escapava na noite, escapava no misticismo, e um traço. Então você fala, Roberto, se eu soubesse as características do simbolismo, eu sei as características do Cruz de Souza. Sim, só que tem uma muito importante no Cruz de Souza. Ele tinha um fascínio pela cor branca. Então a cor branca é muito presente nos poemas dele, né? Então é muito comum você ver nuvem, pérola, neve, essas palavras sendo usadas, tá? Porque uma parte da poesia dele também fala desse tédio e dessa tristeza pelo preconceito racial, tá? Talvez por isso que ele tenha tido, né, essa grande uso na poética dele de elementos de cor branca, tá bom? Esse é o mínimo que a gente tem que saber do Cruz de Souza, pessoal. Até mais.